Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite maravilhosa, por mais uma vez nós estarmos reunidos na presença do Senhor, para adorá-lo na beleza da sua santidade, para bendizer o teu nome, para nós ouvirmos a tua preciosa palavra e para apresentar ao Senhor a nossa adoração. Gostaria de convidar os irmãos para um momento de oração. Nesta oração, irmãos, nós vamos lembrar de alguns irmãos. A nossa irmã Cíntia estará fazendo uma cirurgia nos próximos dias. Também o Osni, que é tio da irmã Maiara, com problemas de saúde, para nós estarmos apresentando ele. O Gilberto, o irmão Gilberto, estará fazendo aniversário no dia 3 de fevereiro, no meio da semana. Então vamos lembrar de mandar os parabéns para o nosso irmão Gilberto, esposa da irmã Alexandra. Vamos estar orando por ele. Também pela irmã Sueli, que está com um probleminha de saúde, para que o Senhor restaure a saúde dela. Vamos curvar as nossas cabeças. Lembrar também do irmão Antônio, que passou por um luto essa semana, ele perdeu seu pai, da qual trouxe tristeza no coração do servo do Senhor, para que o Senhor possa confortar o coração do irmão, esposo da nossa irmã, para que o Senhor venha nos dar conforto e alegria. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, Deus bendito, Deus de amor, Deus de bondade e misericórdia. Senhor, nós nos apresentamos na Tua presença nesta noite com alegria, ó Pai. Com alegria, ó Pai, por poder estarmos aqui para glorificar o Teu nome. Nós te agradecemos por esta noite maravilhosa que o Senhor nos concede para estarmos celebrando a ceia do Senhor, Pai. Fazendo lembrança da morte, da ressurreição de Jesus, Teu Filho amado, que da qual nos deu o direito, nos deu a oportunidade de estarmos ligados do Senhor, de sermos feitos filhos do Senhor novamente, pelo sacrifício de Jesus. Pai de amor, Deus de bondade e misericórdia, que esta noite seja uma noite maravilhosa, seja uma noite de poder, uma noite de mover do Senhor sobre as nossas vidas, que seja uma noite da qual nós possamos sentir o Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, nós queremos lembrar também de alguns irmãos, ó Pai, que passam por necessidades. Lembramos da nossa irmã Cíntia, que passará por uma cirurgia. Que o Senhor possa preparar todas as coisas e tudo ocorra para a glória do Teu nome, ó Pai. Senhor, também o Senhor Osni, o tio da nossa irmã Maiara, que está passando por necessidades especiais, está precisando do toque do Senhor sobre a vida dele, ó Pai. Nós clamamos pela vida do seu Osni, ó Pai. Tenha misericórdia dele, prepara os caminhos, Senhor, para o Teu servo. Tenha misericórdia dele, ajuda-o, Senhor. Se for curar, Senhor, cura para a glória do Teu santo nome. Visita, Senhor, o Senhor Osni. Em nome de Jesus nós clamamos. Pai, nós também pedimos pelo irmão Gilberto, que irá fazer aniversário no próximo dia 3, que o Senhor possa derramar das bênçãos do Senhor sobre a vida dele, que ele possa ter muitos e muitos anos de vida e paz na Tua presença, Pai. Senhor, também pela irmã Sueli, nós clamamos pela vida dela, clamamos, Senhor, para que ela tenha saúde abundante, ó Pai, para que esse momento de enfermidade possa passar e possa passar tão breve, Pai. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela vida da irmã Ruth, ó Pai, que está conosco nesta noite. Te agradecemos pela recuperação dela, ó Pai, que o Senhor possa, Senhor, dar a ela dias ainda melhores, ó Pai, na Tua presença maravilhosa. Nós clamamos por cada irmão que já chegou até este lugar, aqueles que estão a caminho, Senhor, que o Senhor possa guardar e proteger, para que eles possam chegar aqui, Senhor, para glorificar o Teu nome. Tivemos uma tarde chuvosa, que o Senhor possa livrar de todo acidente, de todo perigo, de todo mal, Pai. Que a Tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, e o Senhor possa receber a nossa adoração, receber o nosso culto de gratidão e honra ao Senhor, ó Pai. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos
para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 22. Lucas, capítulo 22, nós vamos ler a partir do versículo 14. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, nós vamos ler até o 23. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 14, a palavra do Senhor, que nós vamos ler nesta noite maravilhosa, nesta noite agradável, que aprove o Senhor nos conceder. Lucas, capítulo 14, capítulo 22, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Todos encontraram? Quem encontrou pode seguir na projeção. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra para o reino de Deus. E tomando o cálice, havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós. Portanto vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que é por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai, está comigo à mesa. E na verdade o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Amém? Graças a Deus por essa leitura, por este momento. Agora nós vamos adorar ao Senhor. Que nós possamos ficar de pé, abrir o nosso coração e adorar a Deus com alegria, com o coração aberto, com a alma cheia de alegria. Porque é para a glória de Deus. É para Ele que nós vamos entoar o louvor. É para Ele que nós vamos entregar o nosso melhor, a nossa adoração. Então façamos com o coração cheio de alegria. Em nome de Jesus. Boa noite, igreja. A paz, Senhor, a todos. Hoje, mais um mês, estamos aqui para lembrar a morte de Cristo. O sacrifício de Jesus na cruz por nós. Amém? Quantos estão felizes por isso? Amém. Quantos de nós podemos adorar o Senhor por isso? Amém? Glória a Deus. Louva o Senhor com alegria. Glória ao teu nome, Jesus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido
Glória a Deus. Se a nossa vida está nas mãos dele, não há nada com que nós precisamos nos preocupar. Louvado seja Deus. Estamos nas mãos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos chamar as nossas crianças para estarem vindo à frente, nós podermos orar por elas e elas poderem estarem aqui recebendo a bênção do Senhor para ir para as suas salas, aprender mais um pouquinho da palavra do Senhor, juntamente com a tia Vaninha. Estarão ministrando os nossos pequenos e eles estarão aprendendo um pouquinho mais da palavra do Senhor. Vamos estender as nossas mãos para cá, vamos abençoar os nossos pequenos, vamos clamar pela vida deles, para que eles possam ser guardados, protegidos, que eles possam andar nos caminhos do Senhor e serem uma bênção. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, entramos na Tua presença mais uma vez, para glorificar o Teu nome, dizer que só o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós queremos apresentar ao Senhor as nossas crianças, pedindo, Senhor, as bênçãos do Senhor sobre elas, para que elas possam ser guardadas, protegidas, cuidadas pelo Senhor, ó Pai. Que o Senhor possa estender as Tuas mãos santas sobre elas, que elas possam, Senhor, aprender um pouquinho mais da Tua palavra e crescer em graça e conhecimento do Senhor, ó Pai. Abençoa a tia Vânia, que estará orientando eles na Tua palavra, dê sabedoria e inteligência, é o que nós te pedimos, no nome precioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor, grande é o Senhor. Irmãos, neste momento nós temos a oportunidade de servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas na casa do Senhor. Antes eu gostaria de ler um texto bíblico para nós ministrar sobre a vida dos irmãos, neste momento em que nós vamos servir ao Senhor com os nossos recursos para o bom andamento da obra e da casa do Senhor. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, no versículo 6 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: e digo isto, que o que semeia pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Versículo 10: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Amém? Graças a Deus. Neste momento nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a boa manutenção da casa do Senhor. Os irmãos podem fazer isso de forma física ou de forma digital. O nosso gasofilaço está aqui na frente, né? Está bem aqui. Os irmãos podem fazer isso de forma física ou de forma digital. Eu prefiro sempre fazer por forma digital. Os irmãos veem mexendo no celular, eu estou ofertando, tá? Então vamos orar, pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas finanças. Ontem nós tivemos o culto da família e nós falamos sobre isso, finanças à luz da Bíblia. Foi uma bênção. Eu tenho certeza que Deus nos orientou bastante na sua palavra. Então vamos servir com alegria, mas antes vamos orar, vamos falar com o Senhor e depois nós podemos contribuir para a obra do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, ainda na Tua presença nós queremos pedir as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas.
Senhor, neste momento nós vamos ofertar, nós vamos dizimar, trazer uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa derramar bênçãos sobre nós. Que o Senhor possa derramar, Senhor, do bom tesouro sobre as nossas vidas, de forma espiritual e de forma física também, de forma financeira. Cuida de nós, Senhor, cuida dos nossos negócios, cuida do nosso trabalho. Senhor, não deixa, Senhor, que nada venha tirar de nós aquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos. Que nós sejamos, Senhor, bons gestores do recurso que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Que o Senhor possa abençoar cada irmão que irá ofertar, que irá contribuir. Que nunca falte, Senhor, e como diz a Tua palavra, que eles possam colher muito e muito mais, além daquilo que eles estão ofertando na Tua casa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos podem ofertar, estejam à vontade, as ofertas são voluntárias na casa do Senhor. Amém, graças a Deus. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos e nós possamos continuar caminhando na presença do Senhor. Amém, irmãos? Estão todos felizes? Amém. Graças a Deus. Já deu um sorriso lindo aí pro seu irmão? Já deu uma boa noite? Oi, Leonardo. Prazer ter você conosco, viu, Leonardo? Prazer você estar aqui. É bem-vindo. Deus abençoe cada um dos irmãos. Que essa noite seja uma noite de muitas bênçãos sobre as nossas vidas. E nós vamos à palavra do Senhor. Nós vamos buscar a palavra do Senhor. Louvado seja o nome dele. Hoje o Senhor colocou uma palavra poderosa no meu coração, exatamente lá em Marcos, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 2. Nós colocamos o título porque foi Deus que me deu a palavra dele para nos trazer nesta noite. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 ao 12, nós vamos estar lendo a palavra do Senhor. E o título dessa mensagem é Amigos Fiéis. Amigos fiéis. Como é bom ter amigos fiéis. Fidelidade. Como é bom ter amigos fiéis. Como é bom ser fiel. É bom ter amigos fiéis? É ótimo. Mas ser fiel é muito. E nós vamos ver isso acontecendo exatamente lá em Marcos capítulo 2. Nós tivemos um amigo maravilhoso que morreu por nós na cruz do Calvário. Por isso que nós estamos aqui, por causa da fidelidade de Jesus. Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1, nós vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados.
Estava ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Como quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, tomando logo o teu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Graças a Deus por essa leitura e por este momento, que certamente Deus irá falar aos nossos corações, amigos fiéis. Nós sabemos que este homem, da qual a Bíblia não narra o nome dele, mas nos fala de um homem paralítico, que alguém soube que Jesus estaria em Cafarnaum, e eles foram lá buscar o seu amigo. Se nós fôssemos perguntar quem gostaria de ser amigo de um paralítico que não anda, ele tinha 4. Às vezes, neste caso, este homem certamente vivia uma vida difícil, extremamente dificultosa. Nós sabemos que hoje é difícil ser paralítico. Imagina no tempo deste homem, onde não existia cadeiras de roda, não existiam as boas muletas para ele andar, né? Não existia os carrinhos, né? Nós vamos no shopping hoje, você vê aquelas pessoas que quebrou a perna, pega um carrinho e sai dirigindo, fazendo as suas compras, né? Não era assim, era bem dificultoso, era bem difícil. Só que além de ser difícil, a casa estava lotada, a casa estava cheia. Ninguém abriu e disse: olha, passa por aqui. Não, eu quero ver Jesus, eu quero ouvir as suas palavras, eu não vou dar lugar para ninguém, eu quero ficar aqui. E ninguém mexia, ninguém saía do lugar. Imagine nós lendo essa palavra, o nosso coração se enche de alegria. Agora imagina nós ouvindo o próprio Jesus falando. Eu não sairia de lá por nada. Poderia dizer que o mundo estava acabando, que eu ia ficar ali aos pés de Jesus, ouvindo as suas palavras. Mas os 4 amigos deste homem eram amigos fiéis, eram amigos verdadeiros, eram amigos que não arredavam o pé, mesmo que tivesse qualquer dificuldade que fosse, eles dariam um jeito para que este homem encontrasse Jesus, para que esse paralítico encontrasse Jesus. Esse homem, é dito na palavra que nós acabamos de ler, que eles abriram um buraco no teto e desceram o paralítico. E Jesus falou: nossa, esse daí tem amigo, esse daí está tranquilo. Olha quanta fé. Primeiro, eles sabiam que alguma coisa, Jesus olhou primeiramente, certamente pela fé deles, vendo a fé deles. Olha que convicção, que certeza que eu poderia fazer alguma coisa, que eu faria alguma coisa. Eles entenderam que eu era o Filho de Deus, que eu era aquele que poderia curá-los dessa enfermidade. Só que Jesus, ele tinha um milagre ainda maior. Mas nós vamos colocar um pouco de luz sobre esses 4 amigos, sobre a fidelidade desses 4 amigos. Quando nós falamos isso, talvez aí, eu não sou Jesus não, porque Jesus sabia o que ele estava pensando, mas talvez você pensou aí no seu coração: eu não tenho amigos assim, eu queria ter 4 amigos assim. Mas a pergunta que eu farei é: você seria um desses 4? Você seria, ou você é um bom amigo, conforme um desses 4? Porque nós, irmãos, nós somos muito bons em cobrar, somos excelentes, mas nós fazemos pouco, fazemos menos do que aquilo que nós cobramos.
Porque esses 4 homens, esses 4 amigos, nós não sabemos quem era, não é mencionado o nome deles, mas eles são lembrados, esse ato está registrado, que eles foram amigos fiéis, amigos corajosos, que não mediram esforços para fazer o seu amigo encontrar com Jesus e receber a cura dele. Mas eu insisto na pergunta: que amigo que eu tenho sido? Que amigo que você tem sido? Será que nós somos aquele amigo fiel, aquele amigo pronto nas horas de dificuldade? Ou nós somos amigos só na hora que está tudo bem? Porque esse homem não estava tudo bem, ele estava paralítico. A Bíblia não diz o que aconteceu, se ele sofreu um acidente, se ele nasceu assim, se era de nascença, né? Nós não sabemos, nós só sabemos que ele era paralítico. Nós só sabemos que ele não andava. Nós só sabemos que ele foi até aquele lugar para encontrar Jesus. Nós sabemos só que os seus amigos o levaram até ali. Não mediram esforços, abriram um buraco. Certamente o dono da casa dele falou: meu Deus, o que está acontecendo? Estão destruindo o meu telhado. Mas eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados somente com que o seu amigo fosse curado. O que nós temos feito para ajudar as pessoas a andar nos caminhos do Senhor? Nós temos dado a mão ou nós temos empurrado para fora? Nós vimos esses dias uma corrida na TV, que o homem que chegou em primeiro lugar foi desclassificado, porque tinha uma câmera lá atrás, e o segundo colocado, o primeiro colocado, ele passou perto dele e empurrou ele, e ele desequilibrou todo, e não foi um acidente, ele simplesmente derrubou ele para chegar em primeiro lugar. E lá na frente ele já chegou todo feliz, todo mundo aplaudindo, mas ele tinha feito, ele não foi um amigo fiel, ele tirou aquela pessoa da caminhada, e o outro ainda chegou em segundo, mas acabou ficando em primeiro, porque eles haviam feito uma atrocidade com ele. Que amigo que eu tenho sido? Que amigo que você tem sido? Que pessoa que nós temos nos tornado na presença de Deus? Nós temos nos tornado pessoas robustas, cheias do poder de Deus, da graça de Deus, para segurar na mão de outra pessoa e falar: vamos caminhar, vamos chegar na presença do Senhor? Ou nós temos atrapalhado, colocado o pé na frente, atrapalhado o amigo do trabalho, brigado com o vizinho, somos de mal do dono da padaria, não gostamos da pessoa que mora do lado de nós? Que amigo que nós temos sido? Quem que nós temos sido? O que o Senhor tem realizado nas nossas vidas? Vamos colocar um pouquinho de luz sobre a vida desses 4 irmãos. Será que se um parente seu ficasse paraplégico, aleijado, o que você faria? Você subiria da casa dele, ou você seria aquele que estaria ali sempre para ajudá-lo? Nós temos que olhar no espelho, irmãos, e dizer: Senhor, trabalha mais, o Senhor precisa trabalhar mais na minha vida. Ou nós possamos dizer: glória a Deus, eu não sou mais quem eu era, tenho muito para melhorar, mas eu não sou mais quem eu era. O Senhor Deus Todo-Poderoso quer que nós sejamos pequenos cristãos, parecidos com Cristo, que nós vivamos uma vida da qual o mundo possa olhar para nós e ver Cristo em nós. Nós vemos que esses 4 amigos, eles foram de uma forma louvados, né? Lembrados, entrou nos autos bíblicos e foram lembrados por toda a eternidade por um ato que eles fizeram, um ato maravilhoso, da qual esse homem da qual eles levaram para encontrar com Jesus. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para um outro fato, que se nós olharmos rápido, nós perdemos. Esse homem foi para lá para quê? Estouraram o telhado para quê? Para que ele fosse curado, para que ele recebesse a cura. Mas o que ele recebe de imediato? Jesus olha para ele e diz assim: perdoado estão os teus pecados. Se nós não olharmos com cuidado sobre isso, nós vamos entender que o maior de
pecados. O maior milagre é a obra que o Senhor fez para que os nossos pecados fossem perdoados. A maior obra o maior milagre que Deus fez é o que nós faremos hoje, lembrando da sua morte e ressurreição, porque foi isso que nos deu condição de entrarmos na presença de Deus. O maior de todos os milagres. Nós sabemos que o Senhor Ele é poderoso para fazer coisas extraordinárias, para curar, certamente, para dar visão, certamente, para curar as enfermidades do corpo, que na qual esse homem era paralítico. Não sabemos se ele caiu, teve um problema na medula, se ele quebrou uma das pernas, não sabemos. Sabemos que ele era paralítico e ele era poderoso para dar a ele a condição de andar novamente. Só que ele queria dar mais. A obra que ele queria fazer era maior. Ele queria perdoar os seus pecados. Jesus olhando para este homem, Jesus olhando para ele, exatamente no versículo 5, e Jesus vendo a fé deles, não era dele, era deles, tanto o paralítico quanto os seus 4 amigos, os 5, estavam ali com muita fé. O amigo poderia ter dito, eu não vou não, vocês é doido, eu vou ficar em casa. Não, mas ele foi. Então a fé deles disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Nós aprendemos na escola dominical hoje sobre o milagre da multiplicação dos pães, que Jesus fazia os milagres para chamar a atenção das pessoas, trazê-los para a presença do Senhor e pregar-lhes a palavra. Nós vemos que Jesus, quando ele chega na casa, Jesus estava falando a palavra, Jesus estava pregando a palavra. O Senhor quer que o homem se salve, não que ele fique rico, não que ele seja curado, não que nós não precisamos de curas, não que nós não precisamos de recursos, nós precisamos de tudo isso, mas a obra expiatória é para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Estes 4 haviam entendido que Ele era o Verbo de Deus encarnado, que Ele era Deus conosco, que Ele era Deus que estava ali dentro daquela casa, que era Jesus estava ali e Ele poderia fazer grandes obras. E o Senhor diz, vendo a fé deles, Jesus vendo a fé deles, deu a Ele o maior de todos os milagres. Jesus sabe quem nós somos. Jesus conhece os nossos passos, Ele sabe o que nós fazemos, Ele sabe a nossa intenção, a intenção do nosso coração, Ele sabe quando nós fazemos alguma coisa, Ele sabe se nós fazemos para nos promover, Ele sabe se nós fazemos para nos aparecer, Ele sabe se nós fazemos com intenção boas ou ruins. Tanto é que a hora que esses homens começam a arrazoar nos seus corações, eles não haviam entendido quem era Jesus. Quem é este? Quem é esse para perdoar pecados? Quem é esse? Como que ele pode perdoar pecados? No versículo 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, não estava falando, porque diz assim blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão só Deus? João vai dizer que o Verbo de Deus que encarnou e habitou entre nós. Deus estava ali, mas eles não entenderam. Quem é esse para perdoar pecados? Como pode perdoar pecados? E Jesus, como dito, Ele nos conhece. Você pode enganar o vizinho, você pode enganar o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu filho, mas nós não enganamos Deus. Ele conhece cada pensamento, cada ação. O Senhor nos conhece melhor que nós mesmos, porque foi Ele quem nos fez. E Ele falou para eles: se vocês soubessem quem está aqui, se vocês soubessem quem está falando com vocês, se vocês soubessem quem sou eu. Mas vocês não estão com os corações abertos, não estão prontos para isso. São escribas, são letrados, são aqueles que cuidam do ensino, do cuidado, mas não conhecem o Senhor. Porque diz blasfêmias, estava dizendo isso.
E Jesus, versículo 8, Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoeis? Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? O Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que nós pensamos. O Senhor sabe quais são as intenções dos nossos corações. Invejosos. Jesus estava perdoando os pecados de um aleijado. Ah, é só um aleijado. Pessoa que não tem valor nenhum. Jesus falou: não, vocês não sabem que eu conheço, não o que está por fora, mas é o que está por dentro. E eu conheço a fé desses 5 aí. E eles vão levar a bênção com eles. E o Senhor Jesus, olhando para eles, diz: perdoados estão os teus pecados. A obra interna, a obra que ninguém vê. Mas, como tem sempre os incrédulos, Jesus faz a obra por fora também. Ele faz a obra para os outros verem também. Tinha algo externo para ver. O que era o externo? O temporal, o que vai passar, né? Cadê o paralítico de Cafarnaum? Morreu, mas morreu salvo, com seus pecados perdoados, entrou na glória eterna. É o que vale, é o interno, irmão. Não é o que está por fora, não é essa casca que vocês estão vendo, mas é o nosso ser espiritual que está aqui, a nossa alma, o nosso espírito. É isso que vale, é isso que importa. Mas ele falou: tá bom, eu entendi. Já que vocês não sabem quem sou eu, no versículo 10, Jesus diz assim: ora, para que saibais. Perdão, versículo 9, ele diz assim: qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-te: levanta, toma o teu leito e anda? Qual que é mais fácil? Para ele tanto faz. Mas a obra que ele queria fazer era a primeira que ele realizou. A obra que ele queria fazer era perdoar o pecado deste homem. E mesmo paralítico, ele entraria no reino do Senhor. Mesmo paralítico, ele se salvaria do fogo eterno. Mesmo paralítico, ele se salvaria do inferno e entraria na presença de Deus quando ele partisse desta vida. Esta é a maior obra, este é o maior milagre, é esta obra que Jesus disse que nós faríamos maior do que as que ele havia feito, porque ele estava falando das externas, e a obra que nós fazemos hoje é obra interna. Nós pregamos o arrependimento, nós pregamos para que aqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor andem nos caminhos do Senhor. Eles não haviam entendido. Qual que é mais fácil? Ora, versículo 10: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar os pecados, para que vocês possam entender que a primeira obra eu fiz, está feita. Ele disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quem entrou carregado pelo telhado, agora vai pegar aquela maca, né? Ou aquela cama, como eles diziam, ia colocar sobre as suas costas, e ele mesmo ia levar. E quem ia do lado dele, pulando de alegria? Os 4 amigos, os amigos fiéis, os amigos que amavam o seu amigo, os amigos que queriam que ele tivesse sucesso, os amigos que queriam vibrar com a alegria dele, né? Estavam ali para se alegrar de uma forma grande, de uma forma especial, dizendo: meu amigo não vai precisar mais de ser carregado, estão felizes, estão contentes. Agora meu amigo vai poder ir nas festas conosco, vai poder ir no culto conosco, na celebração. Agora nós não vamos mais precisar ir lá na casa dele e ficar cantando hinos para ele. Nós vamos agora carregá-lo, ele vai andar junto conosco, não vamos carregá-lo mais. Nosso amigo está curado. Mais que isso, agora ele não está
curado externamente, agora ele está curado internamente, porque a primeira obra que Jesus fez foi perdoar os seus pecados. Amados, nós sabemos que a vida daqueles que servem a Deus, daqueles que andam nos caminhos do Senhor, é servir, é amar, é ajudar, é apoiar. Ah, mas se ninguém me apoiar, mas eu vou apoiar. A minha conduta não depende do outro, depende de mim. Eu tenho que ser assim, porque eu pareço com Jesus, você parece com Jesus. E Jesus, escrevendo lá em Mateus capítulo 22, versículo 39 e 40, Mateus capítulo 22, versículo 39 e 40, nós vamos ver algo extraordinário, que Jesus, mais uma vez, os escribas, os fariseus, estavam ali querendo pressionar Jesus, e perguntando para ele qual era o maior mandamento. E ele falou, o maior mandamento, o versículo 38, por favor, Diego. Ele diz assim, este é o primeiro e grande mandamento, né? Qual que era? Amar o Senhor sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós queremos colher, mas não queremos semear. Nós queremos ser amados, mas não queremos amar. Vocês imaginam que era fácil, irmãos, ser amigo de um paralítico? Vocês acham que era fácil? Certamente não era. Mas eles amaram. Eles estavam dispostos a amar o seu amigo, mesmo paralítico. Estava cumprindo a palavra do Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus estava citando o que, irmãos? A lei. Jesus estava citando a Torá, porque eles estavam pensando que Jesus veio e estava desfazendo a lei. Jesus disse: não, eu estou cumprindo a lei. Ele estava referindo exatamente lá em Levítico, lá no livro de Levítico, no capítulo 19, versículo 18, lá na lei, nos 5 livros de Moisés, aonde está a lei do Senhor. Levítico, capítulo 19, versículo 18, diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Ele estava dizendo, Jesus repete lá no capítulo 22 de Mateus, que nós acabamos de ler. Ora, não é um convite, mas é uma ordem, para que nós não guardemos ira no nosso coração e nós amemos o nosso próximo. Mas em que condição que eu tenho de amar o meu próximo? Como a mim mesmo. Ora, e se fosse eu que estivesse paralítico? Meu Deus, e se fosse eu? E se fosse eu que estivesse desviado? E se fosse eu que estivesse enfraquecido na fé? E se fosse eu que tivesse uma dificuldade de fazer alguma coisa? Como seria? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nem sempre é fácil, mas é necessário. Nem sempre é tranquilo, mas é necessário. O Senhor citou a palavra do Senhor dizendo, Jesus citando a própria palavra, Ele é a palavra, Ele é o verbo de Deus encarnado. Ele que estava citando o que Ele falou lá em Levítico: eu sou o Senhor, eu sou. Nós estamos hoje de manhã, às 7 vezes no livro de João, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou. Nós acabamos de ler: eu sou o Senhor, em Levítico. Uma ordenança para nós amarmos o nosso próximo, ajudarmos aqueles que estão em dificuldade, difícil de andar, difícil de caminhar. Alguns vão deslizando, né? Mas outros vão se arrastando. E nós temos que amar, que poderia ser nós, mas não é. Nós temos que andar, caminhar e segurar firme nas mãos daqueles que estão com dificuldade de caminhar na graça, na fé, nos caminhos do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, nos chama nesta noite para sermos amigos fiéis,
para nós sabermos que o maior milagre de Deus na nossa vida é o perdão dos nossos pecados. Que a maior obra que Deus poderia fazer em nossas vidas, Ele fez na cruz do Calvário, morrendo por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas em contrapartida, Ele nos convida também a amar as pessoas assim como Ele nos amou. Que nós amamos as pessoas assim como nós nos amamos a nós mesmos. Jamais podemos fazer alguma coisa, porque nós sabemos muito bem o que é a vida. E o que é a vida, irmãos? O que é a vida? Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Nós vamos ver alguma coisa tão importante e ao mesmo tempo terrível, linda e maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível e assustadora. Diz assim a palavra do Senhor: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nós queremos um monte de coisa, mas esquecemos de plantar. Esquecemos de plantar. Às vezes nós plantamos coisas maravilhosas e colhemos coisas maravilhosas, mas se nós plantarmos coisas terríveis, nós vamos colher só um pouquinho. Você planta uma semente e nasce só um pouquinho. Você planta uma sementinha de laranja lá no fundo da sua casa. O que nasce? Pé de laranja, que vai dar laranja várias vezes no ano se você regar bem. Então, cuidado com o que nós plantamos. Esses 4, olha o que eles plantaram. Estão sendo lembrados hoje aqui no Maricete, aqui em Ribeirão Preto, no século XXI. 4 amigos fiéis, maravilhosos, que não deixaram o seu amigo para trás, mas foram fiéis e levaram ele até Jesus. E ele foi perdoado, salvo e curado. Curado só para, na nossa linguajar brasileira, só para esfregar na cara daqueles incrédulos, né? Mas Jesus queria curá-lo, certamente. A vida dele não era nada fácil. E Jesus quis facilitá-la. Jesus quer facilitar a sua vida também. Basta nós entrarmos na sua presença e colocar diante dele as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nossos choros, os nossos lamentos, as nossas lágrimas, as nossas dificuldades, as pessoas que nós amamos, que talvez está passando por necessidades, por dificuldades. Nós podemos colocar diante do Senhor. Ele é poderoso para nos abençoar, para salvar, para libertar, para curar. Ele é maravilhoso, mas se Ele não fizer nada disso, Ele ainda é Deus. Ele ainda perdoou os seus pecados. Ele ainda escreveu o seu nome no livro da vida, e você vai entrar nas mansões celestiais com Ele. Ainda que nós entremos aleijados, ainda que nós entremos sem um braço, sem uma perna, mas se arrastamos, mas vamos entrar, porque Ele já nos perdoou. Ele já lavou dos nossos pecados. Ele já perdoou as nossas iniquidades. Ele já nos deu um banho de salvação. Escreveu o nosso nome no livro da vida. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração, possa ter trazido alegria para a sua alma, e você possa se refletir sobre que amigo que você tem sido. Fiel ou não? Você é aquele que só espera fazer, ou você faz? Que nós sejamos um amigo fiel. Que Deus possa continuar falando aos corações dos irmãos. Nós vamos entrar agora no momento da celebração da ceia do Senhor. Hoje o irmão Renato e a irmã Michele estarão distribuindo os elementos. Eu gostaria que você aí abrisse a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11. Nós vamos ler a palavra do Senhor e nós vamos entrar para o momento da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. Está aqui a palavra do Senhor. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E lembremos, irmãos,
o nosso maior amigo, morreu na cruz por nós. Ele é amigo fiel, amigo verdadeiro. Mas eu também posso ser um amigo fiel, um amigo verdadeiro. Você também pode ser um amigo fiel, um amigo verdadeiro. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, nós vamos ler a palavra do Senhor e pensar um pouquinho sobre a celebração da ceia do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios 11, 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém, irmãos? Que nós possamos nesta noite pensar um pouquinho sobre este momento, que ao nós tocarmos neste pão, ao nós tocarmos neste cálice, nós possamos pensar: por que eu estou fazendo isso? Que o apóstolo vai dizer que se nós comermos esse pão de qualquer jeito, se nós não entendermos o que nós estamos fazendo, nós estamos fazendo para a nossa própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Eu participo da ceia do Senhor, porque Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Eu vou participar da ceia do Senhor, porque eu sei que o meu Jesus me perdoou, que Ele morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou fazendo isso porque eu estou lembrando daquele dia. Assim como na Páscoa, assim como na primeira Páscoa, assim quando o povo estava saindo do Egito, eles celebraram a Páscoa, comeram pães, e depois eles pegaram o sangue de um cordeiro e colocaram sobre os umbrais da porta. O sangue, nós estamos celebrando o sangue, nós estamos comendo do corpo do cordeiro, nós estamos fazendo o mesmo que eles fizeram lá no Egito, lembrando da nossa redenção, aonde nós estávamos, aonde era o nosso Egito, irmãos, quando nós estávamos no mundo, perdidos, sem Deus, fazendo as coisas que dava na nossa cabeça, andando de qualquer jeito. Mas o Senhor nos resgatou, nos tirou do Egito, do lugar de escravidão, de servidão, e nos colocou na sua presença, num lugar celestial maravilhoso, nos deu um banho de salvação, nos deu vestes novas, colocou um anel no nosso dedo, nos deu sapatos novos, e eu estou falando de coisas espirituais, irmãos. Nos deu um novo nome, nos deu uma nova vida. Então por isso que nós estamos aqui. É sobre isso que o apóstolo estava dizendo: discirna bem, entenda o que vocês estavam fazendo. Ele ensinando a igreja de Corinto, que estava fazendo a ceia de qualquer jeito, comendo de qualquer jeito, com ira no coração, com raiva no coração, de mal um do outro, brigando. Tinha os ricos, né? Eu ensinei os irmãos, os mais poderosos, levava o seu vinho mais chique, mais caro, levava lá um cordeiro e colocava na mesa e comia separadamente, não se misturava. Paulo falava assim: não, quem tem fome, coma em casa. Quando vocês se ajuntarem para celebrar a Santa Ceia, esperai uns pelos outros, faça com decência, porque é na presença do Senhor. Vocês estão se reunindo para lembrar da morte e da ressurreição de Jesus. Nós vemos pelo livro de 1 Coríntios que ele estava preocupado com a forma como que eles estavam celebrando a ceia do Senhor. Ora, tem que ser ordeiro, com o coração aberto, com o coração perdoador, com o coração cheio de amor, com o coração cheio de alegria, porque nós estamos celebrando a nossa redenção, nós estamos celebrando o perdão dos nossos pecados, nós estamos celebrando a nossa saída do Egito. O nosso Egito é o mundo, onde nós estávamos sendo escravizados pelo pecado, mas hoje estamos livres, porque Ele morreu na cruz do Calvário, foi moído por causa das nossas transgressões, o seu sangue foi derramado para que o meu e o seu pecado fosse perdoado. Amém?
Então é nesse sentido, é nessa intenção que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quem pode participar da ceia do Senhor? Todos aqueles que já entregaram as suas vidas para Jesus. Mas eu não batizei ainda. Procura batizar-se o mais rápido, mas não deixe de participar da ceia do Senhor. Se você já entregou a vida para Jesus, se você já está andando nos caminhos do Senhor, você pode participar da ceia do Senhor. Vamos orar? Eu vou pedir para o Renato trazer aqui um dos elementos, um de cada um. Agora nós vamos orar. Nós vamos orar. Pode ficar sentadinho, curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Vamos pedir as bênçãos do Senhor para esse momento de celebração. Vocês vão receber os elementos e vocês aguardem. Nós vamos comer todos juntos. Vamos comer o pão juntos, vamos beber o vinho juntos, o suco da uva. Mas vamos orar agora para entrarmos nesse momento solene, nesse momento especial, espiritual e maravilhoso na presença do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós somos gratos por este momento. Somos gratos, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem realizado sobre as nossas vidas. Pai, neste momento nós iniciamos, Senhor, a celebração da ceia do Senhor, Pai. Ó Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, este momento todo especial nós celebramos a lembrança, Senhor, da nossa redenção. A lembrança, Senhor, da nossa nova vida no Senhor, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um dos meus irmãos e eles possam estar cientes daquilo que eles estão fazendo, da celebração que eles estão realizando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nossos irmãos estarão distribuindo os elementos, recebam e aguardem para que nós possamos participar todos juntos. Enquanto isso, nossos irmãos estarão louvando ao Senhor. De cruz resistir, era um dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim.
está com o pão aí, levanta o pãozinho para cima, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, ó Deus, está em nossas mãos um pedacinho de pão feito por uma das nossas irmãs, ó Pai. Pai, mas que neste momento, Senhor, desta oração, torna-se símbolo do corpo do Senhor moído por nós na cruz do Calvário. Torna-se símbolo, Senhor, do seu corpo entregue por nós, para a rendição nossa, ó Pai, para a libertação nossa, ó Pai. Somos gratos, Senhor, pela obra da cruz, somos gratos pelo sacrifício do Senhor, ó Pai. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos todos. Cálice, levantemos. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus eterno e poderoso, está em nossas mãos, Senhor, o suco da uva, Pai. Mas neste momento, Senhor, que nós oramos e consagramos ao Senhor, ó Pai, torna-se símbolo do sangue do Senhor derramado por nós na cruz do Calvário. Senhor, obrigado. Mais uma vez, Senhor, obrigado pelo sacrifício. Obrigado, Senhor, pela morte, mas obrigado pela ressurreição, ó Pai. Obrigado pela obra do Calvário, Senhor. Obrigado, Senhor, por se entregar por nós. Obrigado, Senhor, pelo cuidado do Senhor para com a humanidade. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos todos. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso. Obrigado por este momento em que nós celebramos, Senhor, a morte e a ressurreição de Jesus. Ó Pai, que a Tua mão continua sobre nós, ó Pai, que nós possamos trilhar o caminho verdadeiro. Senhor, que nós possamos ser, Senhor, instrumentos do Senhor sobre a terra. Que nós possamos ser, Senhor, valentes do Senhor sobre a terra, ó Pai. Que nós sejamos homens e mulheres corajosos na Tua presença, ó Pai. Que nós possamos brilhar, Senhor, no meio desta escuridão. E o Teu nome possa ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Que nós sejamos, Senhor, um ponto de apoio para cada um dos nossos irmãos. Que nós sejamos, Senhor, um ponto de apoio, como foi aqueles 5, ó Pai. Aqueles 4, Senhor, que ajudou aquele homem paralítico. Que nós tenhamos a fé daqueles 5 e a disponibilidade daqueles 4 homens, ó Pai, que tiveram coragem para segurar os seus amigos. Que nós possamos ser, Senhor, um daqueles que vai segurar, que vai ajudar, que vai dar a mão, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, através do seu sacrifício, através do sangue derramado, do corpo moído, nós possamos, Senhor, levantar e ser cristãos verdadeiros, cheios do Teu Espírito, Pai, para brilhar nesse mundo tenebroso. Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus, irmãos.
por esta noite maravilhosa, por essa celebração maravilhosa, que os nossos corações certamente estão cheios de alegria, porque quando celebramos sabendo o que nós estamos fazendo, o nosso coração se enche de alegria. Louvado seja o Senhor. Nós daremos alguns avisos e já estamos caminhando para o final deste culto, por esse momento da qual nós nos alegramos na presença do Senhor. Os nossos copinhos são descartáveis, nós podemos descartar, não deixa no banco não, joga no lixinho lá no final, e assim os nossos irmãos depois recolhem e descartam. Bom, irmãos, nós temos o nosso culto de oração na quarta-feira. Nós teremos o nosso momento de buscar o Senhor, momento de buscar Ele em oração, momento de nós ser ministrados também pelo Senhor. Tem o momento da palavra, tem o momento do louvor, momento de nós estarmos nos alegrando na presença do Senhor. Tem sido sempre dias de alegria na quarta-feira. Os irmãos puderem se esforçar para estarem na quarta-feira, vai ser uma bênção. Irmãos, tem também o trabalho das nossas irmãs, né, das tortas, trabalho de serviços manuais, que elas estarão aqui na quinta-feira, a partir das 16 horas. Na sexta, nós teremos o nosso estudo bíblico, irmãos. Vai ser uma bênção, vai ser poderoso. Nós temos estudado a palavra do Senhor, estudamos o capítulo 7 de 2 Coríntios, foi uma bênção. E tem mais, sexta-feira nós vamos aprender o capítulo 8 de 2 Coríntios. Os irmãos estão convidados para estar aqui, no momento de aprender, de perguntar, de participar, está tudo certo, coisa muito boa. Então os irmãos venham para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Estamos aprendendo 2 Coríntios, né? Capítulo 8, nós vamos estar estudando na próxima quarta. Os irmãos estão convidados. No sábado de manhã nós teremos um trabalho com os nossos meninos, né? O Marconi estará aqui ensinando violão para os nossos pequenos. Se você tem vontade de aprender a tocar violão, tem um monte de adultos lá, vem, Marconi? Venha também aprender, né? O Murilo já está tocando aqui, já está, né, desenvolvendo. Se você gosta de música, venha no sábado de manhã e vai ser uma bênção, tá? Cada vez aprendendo um pouquinho mais. O encontro com os jovens vai ser no sábado às 19 horas, né? Vai ser um tempo maravilhoso. Os meninos têm vindo aqui, buscado o Senhor, buscado em sabedoria, conhecer, né, a palavra do Senhor, e eles têm tido um tempo especial aqui com os jovens a partir das 19 horas. Eles vão ter também um retiro espiritual. Eles vão estar indo lá com a igreja de Pontal, nossos amigos, pastor, muita gente boa, estivemos com eles ali. O retiro vai ser exatamente em Sertãozinho, né? Bem pertinho. Então os irmãos, se tiverem interesse, fala com o Renato, com a Michele, com o Diego, com a Andresa, e vai ser uma bênção, tá? Está aberto para a igreja também, né? Só tem que fazer a inscrição antes, tem um valorzinho lá para pagar, e vai ser uma bênção, tá? Se vocês quiserem ir, é só depois falar com eles, tem um link para fazer a inscrição, tá? Vai ser no meio de crente, vai ser no meio de gente que adora o Senhor. Então fique tranquilo, tá? Para deixar os jovens ir. Se você talvez se preocupa com o seu filho, está certo, preocupar mesmo, mas os nossos irmãos estarão lá, o Renato, o Diego, né, com as suas esposas, cuidando dos nossos preciosos, né, que são os nossos jovens. Então vai ser uma bênção. Se vocês quiserem, dê o seu nome, não deixem de estar lá. Vai ser dia 13, 14 e 15, que é sexta, sábado e domingo, correto? Beleza, eles vão sair lá, né, no domingo à tarde, né? Vai ser uma bênção. E nós temos também no próximo domingo a nossa escola dominical às 9h30. Estamos estudando um assunto maravilhoso, Jesus, o Verbo de Deus encarnado, sobre a ótica do apóstolo do amor, o apóstolo João. Então nós estamos estudando esse assunto tão importante nesse trimestre, e os irmãos estão convidados para estar conosco nesse tempo tão importante, que é o conhecer a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu acho que isso é tudo. Creio não estar esquecendo de nada. Vocês estão vendo que de vez em quando tem um casal diferente lá na porta, né?
no ministério dos casais agora, estão trabalhando, estão recepcionando as pessoas que chegam, né? Para dar aquela recepção alegre, a pessoa ficar tranquila em entrar, em sentar. Eles recebem, acompanham, né? Então sempre vai ter um casal diferente. Às vezes não vai ser um casal, mas vai ser um homem e uma mulher. Vai estar ali, né? Talvez um não pode, o outro pode, não tem problema de estar lá, né? Duas pessoas, um casal, um homem e uma mulher, né? E para receber os nossos visitantes. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé então, vamos agradecer ao Senhor e depois nós podemos estar indo para os nossos lares. Que Deus possa abençoar os irmãos, que tenham todos uma semana abençoada, poderosa. Nosso amado que nos visitou, prazer tê-lo aqui conosco, viu? Sempre muito bem-vindo, prazer, junto com a nossa irmã Nadir aí, né, a irmã Nadir? Que bênção, hein, irmã Nadir? Coisa maravilhosa, Leonardo. Prazer, tá, Leonardo? Ah, que bênção, que bênção. Sempre um prazer ter você aqui, viu? Manda um abraço para o pastor Danilo. Deus abençoe os irmãos. Vamos orar então? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa. Depois eu estarei dando a bênção apostólica, nossos irmãos estarão louvando e nós podemos nos cumprimentar. Não vai embora correndo, não. Espera eu chegar lá na porta para cumprimentar cada um dos irmãos e desejar a vocês uma semana abençoada. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus, nós somos gratos por essa noite maravilhosa, por este momento, Senhor, que nós tivemos da celebração da ceia do Senhor. Estamos agradecidos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosa. Obrigado por cada irmão que esteve presente nesta noite. Que o Senhor possa continuar guardando e protegendo cada um dos nossos irmãos. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Faz assim com a sua mão. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e as doces comunhões e consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos e tenham todos uma semana abençoada em nome de Jesus.